Olá, bom dia a todos vocês que nos acompanham aqui no Jornal do Oeste, nas nossas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram, @Jornal do Oeste, tudo junto. A gente está ao vivo hoje, quinta-feira, 4 de junho, e o dia tá fresquinho, não tá muito frio, mas tá fresquinho, e a previsão de tempo é de chuva para hoje, amanhã e sábado. Então, pode preparar o guarda-chuva aí que nós vamos ter chuva aqui na região oeste do estado do Paraná. Bom dia, Rosângela de Jesus, bom dia para Juliana que estão assistindo a gente, estão acompanhando. Bom, hoje nós vamos passar um boletim completo das informações do estado do Paraná e também das informações aqui da região oeste do Paraná, né? Na verdade, eu fiz aí um compilado dos dados sobre o Covid-19 aqui no oeste do Paraná. Algumas informações até preocupam um pouco e a gente resolveu então passar para vocês de uma forma mais completa. Desculpa. A nossa edição impressa de hoje traz como manchete a respeito do mercado econômico, né? E do nosso mercado aí, das nossas lojas, que contam com o Dia dos Namorados para dar uma aquecida nas vendas. Outras notícias você também pode encontrar, então, na nossa edição impressa do Jornal do Oeste, que circula de terça a domingo aqui em Toledo, região oeste do Paraná. Bom dia, G. Santos. Bom dia, comadre. Como é que tá por aí, Ana Paula? Tá frio aí também na tua cidade? A gente mora na mesma cidade e quase não se vê. Bom dia, Juan Pablo, para você também. Eu vou começar então com as informações a respeito do Covid-19, que está sim preocupando a todos, porque o boom, como todo mundo achava que não ia acontecer, essa alta escala de números está aumentando mesmo. A gente tem visto um aumento e não é gradativo, não é aos pouquinhos, é um aumento grande, é um aumento brutal. Eu resolvi fazer com esse fundo aqui para ver se eu pegava a chuva, mas a chuva não aparece aí no vídeo. É que a gente esperou tanto a chuva que eu achei que merecia a gente fazer essa live com o barulhinho da chuva hoje, né? Bom dia, Roberto Fagundes, bom dia, César Fedel, bom dia, Neuci Simon, para você também, tá? Um bom dia para o pessoal que tá entrando no Instagram, a Vera, o Renato, o Antônio, a Dulce, a Marilda e o Robson, que também estão entrando ali no Instagram. Bom dia para vocês. Então, as primeiras informações são os números gerais que a gente já escuta por aí, né, Keila? Bom dia. O mundo todo, então, já conta com 6.287.771 casos da doença, 379.941 óbitos, tá? No Brasil, 555.383 casos, 31.199 óbitos. No Paraná, nós estamos com 5.494 casos confirmados, 205 óbitos. Eu já vou falar dos recuperados, tá bom? Bom, aqui no estado do Paraná, então, os casos de óbitos os casos de Covid-19 são 2.649 em homens, 2.845 em mulheres, então 52% dos casos são mulheres. Nos casos de óbito, 67% são homens e 33% são mulheres, tá? Esses são os dados do último boletim da Secretaria Estadual de Saúde, que saiu ontem no fim da tarde. A evolução dos casos confirmados, então, tá? A gente tem, então, como eu falei antes, 5.494 casos confirmados no estado do Paraná, internados por SUS e particular, 326 casos, então são 5,9% dos casos que estão internados. Desses 326 casos, 125 estão na UTI, 201 estão em enfermaria, tá bom? Os recuperados, então, no estado do Paraná, 2.256 casos confirmados. Isso representa 41,1% dos casos de Covid-19 no estado do Paraná que estão recuperados. Os óbitos chegam, então, a 3,7% dos casos, sendo 205 pessoas que vieram a óbito. Bom dia, Rosemilda, bom dia, Josiele, bom dia, Solange. E bom dia, Valdenice, que colocou chuvinhas e frio aí. Eu adoro frio, né?
Bom dia para a Fran Felim, que também está nos assistindo ali pelo Instagram. Lembrando que o Projeto Pequeno Amor está fazendo uma campanha junto ao Núcleo da Moda, arrecadando então fralda RN, lencinhos umedecidos e shampoozinho neutro para as crianças, tá? O ponto de coleta são as lojas que fazem parte aí do Núcleo da Moda e também a loja Arezzo, tá bom? A Ieda tá dando bom dia lá no Instagram. Rose, bom dia para você também aqui no Facebook. Os casos e óbitos por faixa etária aqui no estado do Paraná, a média é de 42,6 anos de idade para os casos confirmados e 67,3 anos de idade para os óbitos, tá? Isso são informações básicas para vocês entenderem e ficarem sabendo que não é só o idoso que fica doente, não é só com o idoso que a coisa pode complicar, e também não é só por comorbidade que as pessoas têm falecido do Covid-19 ou têm ficado doente por causa do Covid-19. As comorbidades, como o Dr. Fernando sempre fala, elas facilitam com que a pessoa fique mais doente, mas essas comorbidades fazem com que a pessoa consiga aí ter uma vida normal, com medicações e tudo mais. Bruna, você tem número de quantos estão na UTI aqui em Toledo? A Rosângela de Jesus. Rosângela, não foi passado um boletim ontem oficial dos números de UTIs em Toledo. Anteontem nós tínhamos 16 leitos de Covid-19 no Bom Jesus. Desses 16, 6 leitos estavam ocupados, mas também não informaram quantos eram de fora e quantos são os casos aqui de Toledo, tá? E ontem eu ouvi grande parte do boletim, li uma grande parte do boletim ali, as informações, não teve live ontem também, então essas informações normalmente são passadas por live e no boletim oficial do COI não tinha as informações, tá? Claudete Ávalo, bom dia para você também que acabou de chegar aí. Nós estamos aqui com uns leitos, então, Rosângela, um número geral do estado, um levantamento que é feito pelo Departamento do Sistema Estadual de Regulação e também um monitoramento diário de regulação de leitos do DGS, da Secretaria Estadual de Saúde, tá? Então, nós temos no oeste do Paraná 71 leitos de UTI, 30 estão ocupados, isso representa 42% dos casos ocupados, tá? Dos leitos ocupados. Enfermaria, 131 enfermarias, 49 estão ocupadas, então a taxa aí de ocupação é de 37%. Para pediátrico, nós temos 2 UTIs neonatal, 2 UTIs pediátricas, uma está ocupada, então 50% das UTIs ocupadas, e enfermarias, nós temos 6 enfermarias destinadas para Covid-19 pediátrica e nenhuma está ocupada aqui na região oeste do Paraná, tá? Isso não é só Toledo, isso é um levantamento das regionais aqui do oeste do Paraná, que envolve a 9ª, a 10ª e a 20ª. A 9ª é Foz do Iguaçu, a 10ª é Cascavel, a 20ª é aqui em Toledo, com 8 municípios. Bom, o que preocupa um pouco é que, inclusive, ontem não teve live porque a secretária Denise Leal estava numa reunião em Cascavel, é a situação geral de Cascavel. Já passa dos 570 casos a cidade, 9 óbitos, né? E eles estão com as UTIs superlotadas. Ontem à noite saiu um boletim de que dos 10 leitos do hospital universitário, ali de Cascavel, os 10 leitos estavam ocupados. Um pouco mais tarde saiu um outro boletim dizendo que uma pessoa havia saído da UTI e tinha uma vaga sobrando. Porém, as pessoas que estão internadas nas enfermarias, se precisarem irem para a UTI, eu não me recordo se eram 4 ou 6 casos internados, se esses 4 ou se esses 6 ou se pelo menos 2 pessoas precisarem ir para a UTI, só vai ter um leito disponível se já não está ocupado no dia de hoje, né? Porque os boletins são feitos e saem todos os finais de tarde, né? Então, os dados que eu estou passando para vocês são os dados mais atualizados de ontem à noite. Então, aí o hospital falou que conta, então, com os leitos que são aqui da Regional Oeste do Paraná para poder auxiliar Cascavel, tá? O Roberto colocou, Bruna, a BRF não tem nenhum caso de coronavírus confirmado como frigorífico de Cascavel.
Olha, a gente não tem informações da BRF. A gente até postou uma matéria no site do Jornal do Oeste. O Márcio falou a respeito disso, sobre alguns frigoríficos que tinham casos, sim, e estavam fazendo análise de como que isso ia funcionar. Rosângela de Jesus, aquelas crianças que apresentam o vírus estão bem? Segundo o informativo de ontem, a grande maioria das pessoas está em casa se recuperando bem em isolamento domiciliar e isolamento social, como é previsto aí para essa situação. O Aldrey Rezende colocou, tem casos sim, respondendo o Roberto Fagundes. A gente realmente não tem informação oficial da BRF para poder passar, tá? Bom, em Cascavel, então, 3 postos de saúde foram fechados ontem e anteontem, foram fechados 2 e ontem foi fechado mais um, porque funcionários apresentaram sintomas do Covid-19 e por conta disso tem que isolar o local, tem que isolar as pessoas que trabalham lá. Isso é muito preocupante, né? Porque os profissionais de saúde que estão ali para atender as pessoas que estão doentes também estão ficando doentes. E daí que a coisa fica mais complicada. Por isso a importância de lembrar o isolamento social e o distanciamento social também. Porque não é só porque, mas é uma doença simples, a maioria das pessoas se recuperam em casa, mas as pessoas que precisam de hospital, precisam de leito, elas realmente precisam de um atendimento eficaz e isso pode sim vir a prejudicar, então, todo um sistema de saúde, porque não são só os casos de Covid, a gente sabe que existem outras comorbidades que afetam aí a cidade, a região, né? Então, ali em Cascavel, as unidades que estão fechadas é o Rio do Salto, o Los Angeles, que faziam atendimento de paciente em geral, e a Unidade Básica de Saúde São Francisco, que atendia apenas pacientes com sintomas do novo coronavírus, tá? Essas informações foram divulgadas ontem pela Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel. No estado do Paraná, 262 cidades paranaenses já têm pelo menos um caso de coronavírus. Em 75 municípios do estado, dos 399, contam com pelo menos um óbito, tá? Esse é o dado geral aí fornecido ontem pela CESA. Os casos por semana, isso que eu observei aqui é importante olhar com vários olhos, tá? Nós começamos a contar os primeiros casos de Covid-19 no estado do Paraná na semana do dia 8 a 14 de março. Lá nós tínhamos 9 casos confirmados, tá? Depois de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 semanas, nós já aumentamos desses 9 casos confirmados para mais de 5.000 casos confirmados. Então, assim, nessa semana do dia 8 ao dia 14, 9 casos foram confirmados. Atualmente, na semana que nós estávamos, na semana passada, né, que é o último dado, essa semana vai fechar amanhã, a nossa semana vai fechar amanhã só. Então, a última semana, de 24 de maio a 30 de maio, nós tivemos 1.473 casos registrados. Então, após 12 semanas de Covid-19 no estado do Paraná, ou seja, 2 meses e meio da doença, nós saltamos de 9 casos registrados em uma semana para 1.473 casos registrados em uma semana. Isso preocupa muito, preocupa sim, e a gente tem que ficar atento, tem que ficar alerta, tá? Eu soube de informações pelo núcleo de Guarapuava que na cidade de Pinhão teve então uma pessoa que fez o exame do coronavírus. Quando foi procurado pela Secretaria de Saúde para comunicar que estava com coronavírus, ele não foi localizado porque ele estava viajando. Parece que o senhor é um caminhoneiro, mas também foi descoberto que ele estava em uma reunião familiar com aproximadamente 25 pessoas. Só para alertar vocês, por que eu tô contando desse caso? Porque a Polícia Civil vai indiciar todo mundo, vai ouvir, plausível de penalização para esse senhor e crime, porque é um crime. Ele sabia que ele podia passar a doença para alguém, porque ele estava sendo investigado, né? E ele assina um termo, todo mundo que faz o teste do coronavírus assina um termo que tem que fazer o isolamento social, pelo menos até o resultado do exame sair, né? Se o exame sair negativo, ok. Se o exame sair positivo, daí tem as outras recomendações necessárias aí, tá? Então, é importante que não... eu vou sair, eu fiz o teste, ninguém vai ver sim, viu?
vai ficar sabendo e a polícia vai correr atrás para pegar depoimento dessas pessoas e tudo mais. A gente vai acompanhando para trazer a informação do como e o que aconteceu com relação a isso. Mas é isso aí que está acontecendo, então não bobeie. Os postos de saúde estão tomando que medidas de precaução? Consultei minha filha e ela foi tirar a pressão. Logo após que outra paciente tirou, sentou na mesma cadeira e tudo mais. Deixa eu ver aqui. O certo não seria passar um álcool em gel após cada pessoa? Cristiane Consorte está colocando aqui, olha, pelo que a secretaria passou, todas as medidas de precaução, higiene e tudo mais têm que ser feitas dentro do posto de saúde também. Existem os postos de saúde que são direcionados para os casos de coronavírus e também para sintomas de coronavírus ou a síndrome respiratória aguda, né, que eles falam. E existem os outros casos, os outros postos destinados para os outros casos. Então, acredito que sim, deveria ser feita a higienização, até porque é uma coisa que a própria secretaria enfatiza bastante, mas não sou médica nem enfermeira para falar. Inclusive, hoje à tarde eu vou estar conversando com esse pessoal aí dessa área para ter mais informações a respeito dessas questões de higienização. E daí eu posso te informar melhor, ou o Márcio traz essa informação no fim do dia aí, no fim de tarde com o editor para vocês, tá bom? A Val Antunes colocou chuva em Toledo, que bom, né, Val? A Eliane colocou bom dia para vocês também, Márcio e Dani Durigum. Bom dia a todos que estão entrando aqui pelo Instagram também. Hoje a gente está simultaneamente no Instagram e no Facebook. Bom, os óbitos no estado do Paraná também subiram naquela medida aí que a gente estava conversando sobre as semanas. Na primeira semana, lá em 8 de março, não tinha nenhuma. E agora, nessa última semana, de 24 a 30 de maio, nós tivemos 29 mortes em uma semana. Na semana anterior, de 17 a 23 de maio, nós tivemos 32 óbitos na semana. Hoje já totalizam, então, 205 óbitos no estado do Paraná, tá? Eu vou passar, então, uma informação aqui da macro-região do oeste do Paraná, que envolve todas essas regionais, tá? Que eu falei, a 9ª de Foz, a 10ª Cascavel e a 20ª de Toledo. Então, nós tivemos um pulo da semana retrasada para a semana passada de 162% dos casos. Isso é bem preocupante. No dia 8 de março a 14 de março, na primeira semana de Covid-19, que estava sendo, né, já começou aí os primeiros casos no estado, não tinha nenhum caso nessa macro-região oeste aqui do estado do Paraná. Já na segunda semana, de 15 de março a 21 de março, tínhamos 6 casos. Hoje, nessa semana última, 24 a 30 de maio, 422 casos registrados na nossa macro-região oeste do Paraná, tá? Então, um salto aí da semana de 17 a 23 de maio para a semana de 24 a 30 de maio, de 162% dos casos. É bem elevado. É isso que eu falei lá no começo da live. Não é mais assim, é um caso, não é nenhum, passa uma semana sem nenhum. Não, são muitos casos. Nós estávamos na semana passada com 4 casos dia em Toledo e agora a gente já chegou a 8 casos dia em Toledo. Então, vamos ver o que vai ser daqui para frente, né? O que a gente vê é que foi um boom exatamente 10 dias após o Dia das Mães, que tudo isso começou a ficar mais evidente. Se o caso é o Dia das Mães, não sei, mas né? Mas é isso que tá acontecendo, a gente tá observando isso aí. Então, é chamado de síndrome respiratória aguda grave, todos os tipos de gripe, né, e influenzas que eles chamam. O que a gente observa? No estado do Paraná, a gente tem vacinação gratuita para uma grande parte da população. Uma parte ali fica descoberta, mas há já a possibilidade de quem pode, né, já faz aí então a imunização via vacinação privada, via vacinação particular. Mas as informações que eu tenho aqui, então, são sobre essas síndromes respiratórias agudas, graves, que às vezes as pessoas falam, qual que é a comparação, por exemplo, da H1N1 que estourou em 2009 e a Covid-19? Porque eu não me recordo da H1N1 ser desse jeito. Bom, a H1N1 exigiu o uso do álcool gel a partir da H1N1, que o álcool gel começou a ser exigido e grande parte dos estabelecimentos permaneceram com essa exigência, mantendo álcool em gel.
em seus estabelecimentos para manter isso aí melhor, né? Com mais higiene e tudo mais. Só que, claro, foi dando aí uma queda devido ao fato de que as pessoas não ficam tão ligadas e tão antenadas. O que a gente tem aqui hoje? Um quadro comparativo. Esse quadro foi atualizado ontem, dia 3 de junho, com os dados que são sujeitos à atualização semanal e diária aí da Secretaria de Saúde, tá? Lembrando que esses casos de síndrome respiratória aguda grave não especificadas são para contabilizar casos com resultados negativos pelos agentes testados. O que são esses casos? São as influenzas, tá? Então, por exemplo, nós tivemos no estado do Paraná até agora 81 casos registrados de influenza. Desses 81 casos registrados, 58 era da H1N1 e 1 da H3N2, que é um outro vírus de gripe que é preocupante também. Porém, a influenza B de linhagem Victoria foram 18 casos, que também é um caso elevado, e as vacinas, elas previnem isso, tá? Contabilizando todos os casos do estado do Paraná, isso representa 1,4% da população. Tiveram, então, óbitos por conta dessas síndromes respiratórias agudas graves, 13 óbitos registrados nesse período, sendo 11 por H1N1 e uma por H3N2, tá? Então, o que isso mostra? Que é um quadro bem menor, porque já tem imunização, já tem vacina, é um quadro bem menor relacionado, então, ao Covid-19, tá? São dados que a gente observa, né? A gente olha aí para o que está o nosso quadro, 5.500 e poucos casos de coronavírus aqui, 5.490 e poucos casos de coronavírus no estado do Paraná, e tivemos, então, de influenzas, 81 casos, né? Registrados, então, que estão aqui no sistema da CESA, tá? Por outros vírus respiratórios, 369 casos. Por agentes etiológicos, 15 casos. E esses que não são identificados, 3.819. É uma síndrome, mas não está identificada com um vírus específico, tá? Então, mesmo assim, são menos casos, né? Em investigação, tem 309. Ao todo, só dessas síndromes respiratórias agudas graves, somam 5.669 casos aqui no estado do Paraná, tá? Em óbitos, são 1.320 casos, num total específico das síndromes respiratórias agudas graves, tá? Contando já com o Covid-19, tá? Os dados do Covid-19 estão nesses números que eu tô passando para vocês, nesse total que eu tô passando para vocês. As quantidades de casos confirmados e pacientes recuperados aqui nas regionais de saúde, tá? A gente tá com, aqui em Toledo, no último boletim a nona regional tem 8 cidades, a nona regional é de Foz do Iguaçu, tá? 178 confirmados, 101 recuperados, 3 óbitos. A 10ª regional, que é Cascavel, 22 cidades, 762 casos, 191 recuperados e 10 mortes. Aqui em Toledo, são 8 cidades, eles estão colocando aqui 117 casos confirmados, 60 recuperados e 5 óbitos. Então, essa é a regional inteira, tá? Não é Toledo. Toledo eu já vou falar daqui a pouquinho. Foz do Iguaçu, por exemplo, tem 130 casos, 76 recuperados e 3 óbitos, tá? Só para vocês terem uma ideia da comparação. Foz do Iguaçu, que é uma cidade de fronteira, tá com a fronteira fechada, inclusive, 130 casos. Cascavel, que tá aqui na nossa 10ª regional, é nosso vizinho e tá precisando de apoio aí das unidades aqui de Toledo, somam 586 casos confirmados, 147 casos recuperados e 9 óbitos no final da noite de ontem, tá? Cidades como Céu Azul tá com 9 casos confirmados, Corbélia 9 casos confirmados, Boa Vista da Aparecida tem 20 casos confirmados, Braganey 11 casos confirmados, são cidades pequenas, Campo Bonito 13 casos confirmados, né? Temos também aqui Ibema 20, Guaraniaçu 23,
são números expressivos para cidades pequenas aqui da nossa regional oeste do Paraná, tá? Assis Chateaubriand, que nós temos, então, aqui na nossa regional, vamos falar da nossa regional, a 20ª regional. Assis Chateaubriand tem 33 casos confirmados e 23 casos recuperados, né? Ontem parece que foi registrado o primeiro óbito em Assis Chateaubriand, mas isso não está na informação do boletim oficial da CESA. Guaíra, 15 casos confirmados, 11 recuperados e 3 óbitos. Marechal Cândido Rondon, 8 casos confirmados e 3 recuperados. Maripá, 1 caso. Palotina, 16 casos confirmados e 9 recuperados, 1 óbito. Terra Roxa tem 1 caso confirmado. Toledo, a gente já passa todos os dados de Toledo, e Tupanci está com 4 casos confirmados e 1 caso recuperado, tá? Os dados de Toledo, então, até o momento foram notificados 305 casos no município, destes 179 já foram descartados. Ao todo, 82 casos ainda aguardam resultado e 52 casos foram confirmados, dos quais 13 já estão recuperados. Toledo apresentou o segundo óbito da Covid-19 esta semana. 3 casos confirmados internados e 1 caso suspeito está internado, tá? Então, esses são os dados aqui de Toledo. Para a boa notícia que nós temos, está lá no site do Jornal do Oeste, é que o Brasil vai iniciar aí neste mês os testes de vacina contra a Covid-19. A vacina, ela é da Universidade de Oxford, do Reino Unido, e contra o Covid-19 e doenças respiratórias causadas pelo novo Covid-19, tá? A universidade que vai ser responsável pela aplicação desse teste aqui no Brasil vai ser a Universidade Federal de São Paulo, que vai participar, então, desses estudos junto à Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tá? Então, esses testes vão contar com 2.000 pessoas que vão participar voluntariamente, com todos os critérios já pré-estabelecidos aí num teste como esse, que é um teste importante, né? A pessoa vai ter que se expor à doença para ver se a vacina funciona. Essas informações você pode encontrar em jornaldoeste.com.br, tá lá todos os dados desse estudo e como que isso vai funcionar, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, passar um pouquinho para cima. A Rosângela de Jesus colocou ontem, viu um vídeo que na França já está voltando ao normal, as pessoas nas ruas. Fiquei muito feliz. Vamos nos cuidar com muita atenção. Rosângela, é bom que você tenha falado da França, porque assim, ó, o Brasil tá achando que nós somos a Europa. A Europa já passou pelo grande pico deles, né? Eles passaram pelo grande pico deles em março. Final de abril eles começaram a ter uma queda, em maio começou a dar uma estabelecida, opa, beleza, então agora a gente pode começar a abrir. E o Brasil não, o Brasil está começando a ter os grandes picos. Ontem, em todo o Brasil, nós tivemos mais de 1.300 óbitos, né? E agora sim que tinha que ter uma preocupação maior com fechar, com os cuidados e tudo mais, infelizmente a gente não está vendo isso, né? É claro que a gente vai contar aí com o bom senso das autoridades públicas para dizer o que é melhor para fazer. Mas tem que lembrar que lá na França, lá na Europa, em forma geral, na Itália, as pessoas ficaram reclusas em suas casas por muito tempo. Alguns lugares por 12 semanas, não podia ir em lugar nenhum que não fosse mercado e farmácia. Uma pessoa só podia sair de casa e tinha que ser justificado se fosse parado na rua. E 12 crianças não saía de jeito nenhum de casa, não saía de casa. Não é que nem aqui que nós estamos com distanciamento social, a gente não está nem com isolamento social. A gente está com distanciamento social. O isolamento social está acontecendo apenas, em alguns casos, né, para os idosos e as crianças que não estão podendo frequentar a escola. Então, elas estão aí em isolamento social. Oril de Flash, bom dia. Alba Roches, bom dia. Virei fã. Eu também sou tua fã, né, dona Alba? Cristiane colocou ali, obrigada. Deli Gonçalves, bom dia. Val Antunes. Glaci Mate, minha professora, bom dia. Edson Ferreira, bom dia para você também. O Márcio e a Dani Dorigon colocaram, quem sabe agora se conscientizam sobre sair sem necessidade. Pois é. Carla, bom dia para ti também. Bom dia, Bruna. Sabe me dizer onde encontro vacina ainda? Obrigada. Maísa, se é a vacina do público, você pode encontrar nos postos nas unidades de saúde que não estão atendendo o Covid-19.
Os que estão atendendo o Covid, eu tenho que até pegar essa informação, depois eu escrevo para você aqui no nosso comentário, tá? Porque eu não sei de cor exatamente quais unidades que estão fazendo vacinação. Você pode entrar em contato também no 156 para tirar essa dúvida, ou no 3055-8872, eles também podem esclarecer para você. Mas terminando a live aqui, eu já procuro e coloco para você aqui no comentário exatamente quais são as unidades básicas de saúde de Toledo que estão fazendo a vacina da gripe, tá? E claro, tem os departamentos privados, né, para as pessoas que não estão aí nesse quadro da vacinação pública. Bom dia, Kelly. Bom dia, Maísa. Bom dia, Sueli. Colocou que Deus abençoe a todos nós. É isso mesmo. Bom dia, Dirlene Belotto. Um bom dia para vocês. Bom dia para o pessoal que está ali no Instagram também. O Dr. Ronan, a Rosi, a Sônia, a Leni e... eu não consegui ler ali, está muito afastado. A Aurilde colocou: crianças com pais nas ruas sem máscara. Muito triste. Pois é, Aurilde. As pessoas não têm consciência da importância, né? Quando tudo começou, eu pensava assim, quando tiver um caso, talvez as pessoas se conscientizem. Daí eu vi que não se conscientizaram. Quando tiver um caso, talvez as pessoas, de óbito, infelizmente, as pessoas vão se conscientizar. Teve, e as pessoas não se conscientizam. E daí, agora eu penso que a hora que faltar comida em supermercado, porque as pessoas estão ficando doentes lá no frigorífico, talvez as pessoas consigam se conscientizar. E a hora que faltar gente no setor público das equipes médicas, né, enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem, para nos atender se precisarmos, talvez as pessoas vão entender o erro gigantesco que foi não ter se cuidado, né? E a gente tem aí uma longa jornada pela frente ainda, o nosso inverno está só começando. Os nossos casos estão aumentando dia após dia, a gente vê aí pelos dados, pelas estatísticas, pelos laudos feitos pela Secretaria Estadual de Saúde, pelas informações que são passadas aqui pelo COI, a Secretaria Municipal de Saúde de Toledo. São preocupantes, é importante que a gente fique alerta, é bem importante que a gente tenha consciência de usar a máscara e só sair de casa se realmente for necessário. Se você não precisar sair de casa, não saia. Criança, fica em casa. Idoso, fica em casa. Não é à toa que o COI estabeleceu um decreto que não pode entrar criança no comércio. Não é à toa que o COI estabeleceu que nas missas e cultos e cerimônias religiosas não podem estar crianças até 12 anos e idosos acima de 60 anos. A gente viu aí pelas estatísticas que os casos de Covid-19, a média de idade é acima dos 40, né? A média de idade é 40 e poucos anos, não é 60 e poucos anos, é 40 e poucos anos. Então a gente tem que ficar atento e alerta a tudo isso, sim. Bom, mais informações a gente vai trazendo para vocês aqui. Um bom dia para a Josibel, que eu vi que está ali assistindo a gente também. A gente vai trazendo para vocês. O Márcio vem com o fim de tarde com o editor e as notícias e as informações aqui da cidade durante o dia, se tiver já o boletim. Se ele demorar para entrar, pode saber que ele está aguardando o boletim oficial do município de Toledo para poder passar as informações para vocês, tá? Uma outra precaução que a gente deve ter, né? Cuidar muito das questões que eles falam, né? Vai usar a máscara, não põe a mão na frente, não coça o olho na rua, e evitar também fazer alimentações rápidas, sabe? Chega num lugar, compra um salgadinho, aquele salgadinho por fora não está higienizado, alguém precisou encostar naquele salgadinho e tudo mais. Então lembre de higienizar o pacote antes de abrir, higienizar a lata do refrigerante, ver se o canudo que você vai usar não for um canudo teu, né? Eu, por exemplo, tenho um canudo, que eu carrego um canudo na minha bolsa, para não usar os canudos de plástico. Mas se você for usar um canudo de plástico comum, veja se não é aqueles embalados, porque daí é mais seguro para você, né? Que vai fazer essa alimentação rápida na rua. O Márcio Jogador tá dando bom dia, tá tenso aqui também, ele colocou mais um caso aqui em Medianeira hoje. Que pena, né? Pois é. A Noeli colocou, todos sofrem pelos irresponsáveis. Irene Prolo, bom dia. Roberto Fagundes, Bruna, sou teu fã, não perco nenhuma live sua, parabéns. Obrigada, Roberto, pelo carinho, viu? A gente faz isso com carinho para vocês, pensando em vocês, em trazer as informações, as melhores informações aí para vocês.
Bom, pelo que eu tô vendo, a chuva aumentou aqui atrás, o barulhinho bom tá bom. Para quem pode estar em casa e curtir esse barulhinho, fique em casa. Para quem tem que sair trabalhar, lembre das precauções necessárias. Todo cuidado é pouco. A gente precisa se cuidar e a gente quer que os nossos casos sejam os menores e menos impactantes possíveis. E nós aqui do Jornal do Oeste também nos solidarizamos aí com as famílias que estão passando por todo esse processo difícil desses casos de Covid-19. O Márcio colocou, sou fã do Jornal do Oeste, pois o Márcio assiste todas, ou a minha ou a do Márcio, o Márcio tá lá, né? Ele colocou que em Medianeira são 23 casos ao total. Pois é, 23 casos, tá aí nos dados estatísticos da regional. Lembrando que a Secretaria de Saúde do Estado, ela atualiza os dados dela e coloca no sistema. Normalmente, e infelizmente, isso acontece antes da atualização dos dados dos municípios. Então, às vezes, fica sempre faltando uma informaçãozinha ou outra aí para a gente poder passar para vocês, mas é um quadro estatístico, e o quadro estatístico tem sempre uns numerozinhos a mais, uns a menos, para a gente poder se basear mesmo nessa situação. Rosângela colocou parabéns pelo seu trabalho, do Márcio, Deus nos proteja. Obrigada, Rosângela, pelo carinho, e fiquem bem. Hoje à tarde a gente vai conversar com o pessoal da saúde, se tudo der certo a gente vai fazer uma live explicando para vocês a forma correta de higienizar as mãos, a forma correta do uso do álcool em gel, os cuidados que a gente tem que ter com o álcool em gel e também a forma correta do uso da máscara, se tudo der certo, porque a gente sabe que o sistema de saúde está muito atribulado, as pessoas que são responsáveis por isso estão muito atarefadas e elas querem passar a melhor informação para vocês, então a gente já conseguiu marcar para um dia, teve que desmarcar, marcou para outro dia, teve que desmarcar, então tem que ficar atento. E um último lembretezinho aqui que eu recebi da Helena, lá do Toledão, é que para quem é associado e está em dia com as suas mensalidades, vai ter um sorteio hoje, às 15 horas, de 25 caixas de cerveja Colônia 600 ml. São 24 unidades da cerveja dentro de uma caixa, tá? O sorteio vai acontecer online pelo Facebook, eu acredito. Pelo Facebook Clube Toledão, tá bom? Ela passou aqui essas informações. O postzinho que ela me mandou, eu coloco nos comentários aqui para você que é associado do Clube Toledão, depois poder dar uma acessada aí e ver se você pode participar ou não. Lembrando que a cerveja você vai ter que tomar sozinho ou com a tua esposa ou com o teu marido aí no Dia dos Namorados, porque não pode aglomerar pessoas, não pode estar em festas de família, não pode fazer reunião familiar. Lembrando que para a gente poder ter uma reunião familiar agradável e gostosa daqui a um tempo, a gente precisa ficar nesse isolamento agora para poder ter todos reunidos depois que tudo isso passar. Elaine Cristina Pinheiro, bom dia, Jornal do Oeste. Elaine, você até colocou lá que estava querendo dados estatísticos e tudo mais, tá aí, assista a nossa live de hoje, que ela tá com bastante dado estatístico, tá? Emanuel Ansolim colocou parabéns pelo trabalho. Emanuel, obrigada, um beijo para ti, parabéns pelo teu trabalho também, porque se tem uma pessoa que é simpática e dá um bom dia bem animado todos os dias, é esse Emanuel. Acredito eu que as crianças devem estar sentindo falta, inclusive, do seu bom dia, Manuel. Um beijão a todos vocês que estão aí participando das nossas lives sempre. Podem mandar dicas e sugestões pelo direct aqui do nosso Instagram, @Jornal do Oeste. Quem está no Facebook, curte lá o Instagram também. Ou pelo Messenger aqui do Facebook. Eu acesso todos os dias, a todos os momentos, quando dá, eu tô olhando direitinho assim, e as tuas dicas e sugestões a gente vai gostar muito de receber, tá bom? E o que a gente consegue, a gente corre atrás para poder pesquisar e informar, tá bom? Um beijão a todos vocês, até mais, tchau, tchau.